Nesta videoaula, irei mostrar um recorte do vídeo produzido por Antônio Miranda de um vídeo de um ateu argumentando sobre o Deus sanguinário de Israel, onde o Deus de Israel é a favor da escravidão e que, durante a história da humanidade, a Bíblia foi usada como justificativa para todos os tipos de atrocidades e monstruosidades, principalmente aqui nas Américas, com a escravidão transatlântica. Então, acompanhe comigo o maravilhoso vídeo a seguir. Minha quinta afirmação é: a Bíblia não condena, mas apoia e regulamenta a escravidão. Em nenhum momento dos textos bíblicos, o Deus onipotente, onisciente, onibenevolente e onipresente condenou a prática da escravidão. Muito pelo contrário, ele não apenas apoia, como regulamenta ela. Essa falta de clareza condenou o mundo ocidental a mais de 1.800 anos de barbárie escravista, principalmente promovido por nações cristãs, e que só se encerrou pelo avanço moral humano conquistado pelo iluminismo. Caraca, concordo, hein? Tudo bem. Deixa eu fazer aqui um elogio ao Misa, porque, assim, eu vi aqui o debate, né? E, assim, ele sempre com argumentos muito bons, coisas que eu falaria, ele tava falando o tempo inteiro, assim. Então, cara, sensacional. Então, deixo aqui registrado o meu parabéns para ele, né? Muita informação bacana, muita coisa relevante para o público que ele trouxe. Muito bacana isso aí, cara. Bem, prazer, sou o Vitor Renan, estudante de teologia, tenho 26 anos, casado, 2 meninos. Bom, a sua afirmação ela tem alguns problemas, deixa eu organizar o raciocínio aqui. A Bíblia não condena e a Bíblia regulamenta a escravidão. De fato, nós temos aqui, eu acho que o exemplo mais rápido que eu consigo pensar é Efésios 5, que Paulo fala como cuidar da esposa, como cuidar do marido e, por fim, termina como cuidar dos seus escravos, dos seus serventes. Porém, o final da sua afirmação... você coloca os problemas históricos que a escravidão teve, como a escravidão racial, a escravidão moderna, enfim, diversos problemas. Só que isso não é um problema bíblico, isso é um problema humano. É o erro do pecado humano, você já afirmou não acreditar em pecado. Só que em todas as civilizações modernas que nós conhecemos, na história dessa civilização, há escravidão. Não tem como a gente negar, apesar dos malefícios, que é inegável, enfim, históricos, os benefícios. É até difícil afirmar isso, mas, de fato, os benefícios que a escravidão trouxe, historicamente, é muito difícil afirmar isso, eu sei. É uma fala... Nossa, velho. Porra, mano. Tá vendo? Às vezes, cara, num debate com crente, você não precisa, às vezes, nem argumentar. Só do cara falar, só do crente falar, ele já se destrói, mano. O cara tá falando, ele tá tentando... defender a Bíblia falando dos benefícios da escravidão, cara. Olha que coisa ridícula. Olha que coisa desumana. Será que ele vivendo naquela época, se ele fosse escravo, ele ia pensar nos benefícios da escravidão? Aí complica, né, meu corego? Aí complica. Nem sei se fui feliz na... Não, tranquilo. Vai lá, na elaboração do eu argumento. entendi teu ponto. Mas isso jogar esse erro humano na história bíblica ou nas afirmações bíblicas ou na benevolência de Deus, acredito ser um erro. Mas por que... Cara, não é um erro, porque o argumento ele tá destruindo a ideia de um Deus bondoso, perfeitíssimo, amoroso, né? Porque na Bíblia ele está instruindo a como você, por exemplo, vender a sua filha como escrava para um pedófilo. Em Êxodo 21, a partir do versículo 7. Você pode ir lá na sua Bíblia e conferir. A como casar com esse pedófilo, ou dar a filha, ou esse pedófilo dar a filha em casamento para um filho. Tá? E lembrando que ali era criança, né? Porque as mulheres naquele contexto, assim que tinha menstruação, eles já botavam para casar, ou até antes, tá? Então o que acontece? No cenário do argumento um Deus, esse Deus, né, ele iria contra a escravidão. Esse Deus amoroso, ele iria falar, ó, não escravizem, não maltratem as mulheres, os animais, etc. O Deus bíblico, ele está de acordo com o que você esperaria que fosse escrito, dialogado por líderes políticos e sacerdotais do período.
Era interessante para quem? Para os líderes políticos e sacerdotais do período, que o personagem fictício Deus, na boca dele, para enganar as pessoas, apoiasse a escravidão. Então, no cenário de um Deus que existe de fato, isso não faz sentido. Agora, no cenário em que aquilo ali são instruções de políticos, de terroristas daquele período, de pedófilos daquele período, aí beleza, aí faz sentido. Entende? Então, o argumento ele funciona muito bem. E quando você fala que é humano, você está só reforçando o que os ateus falam. Só isso. E eliminando a existência do seu Deus nessas escrituras. Tá? Ah, mas isso ali foi homem que adulterou a Bíblia. Ué, seu Deus onipotente não consegue deixar a Bíblia minimamente intacta para os dias de hoje, sem alterações? E se é questão humana, aí tem um outro problema, né? Deus se adaptando à cultura. Mas ele não se adaptou às pessoas que trabalhavam no sábado, às pessoas que comiam porcos, né? E às pessoas que não cortavam a pele do pinto, porque ele mandou guardar o sábado, mandou não comer pouco e mandou cortar a pele de pinto para ele, né? Aí complica. Aí ele mais fala da escravidão, não. Continua escravizando. E sirvam a todos os senhores, não somente ao bom, mas também aos maus. Condenou isso em algum... Assim, ó, não quero dizer que Deus deveria dizer para eles, vocês não podem escravizar ninguém, acabou, porque senão não sei o quê. Mas Deus, por que Deus não colocou assim, então, galera, não é legal isso aqui, tá? Eu vou permitir que vocês façam, mas daqui a 200 anos vocês têm que parar. Exato. Por que não há uma interferência? Deus sabia que isso ia acontecer. Sabia. Sabe? Deus, por exemplo, quando eles disseram assim, nós queremos muito ter um rei, Deus disse assim, eu detesto essa ideia de monarquia, mas eu vou deixar vocês fazerem. Uhum. Deus não fala isso da escravidão. Deus vai dizer em... Cara, Misa, parabéns. Excelente argumentação. Parabéns, meu corego. Tamo junto. Levítico 25, 44, 46, que eu acho que é um dos pontos mais pesados, assim, que vai legitimar a escravidão até hoje, porque desde que o cristianismo vai começar lá com Jesus até o fim da escravidão, a gente vai ter esse período de 1800 anos, onde esse versículo de Levítico 25, 44, 46 vai ser dito, que é: quanto aos escravos que tereis, serão das nações que estão ao redor de vós. Delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos estrangeiros que moram convosco e das suas famílias que estiverem convosco, aos quais tiverem gerado da vossa terra, vos serão por possessão, e os deixarei como herança para vossos filhos. Então, assim, é algo tão pesado e tão literal que os cristãos de todos esses séculos do começo do cristianismo, eles não vão ter como ir contra. Isso é uma lei divina, que Deus vai falar, né? Certo. Então, assim, só para ter uma ideia na questão do tempo, mas da queda de Roma até o lançamento do iPhone, teve menos tempo do que do começo do cristianismo até o fim da escravidão. Né? E muitas vezes incentivado pelos pais da igreja, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Calvino e até Lutero vão defender a posse de escravos. Certo. Caralho, maluco. Porra, a Misa veio com arsenal, hein, mano. O cara veio preparado, meu corego. Aí aqui no negocinho aqui diz o seguinte, ó. Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Martinho Lutero, João Calvino aceitaram ou toleraram a posse de escravos dentro dos sistemas sociais de suas épocas. O que isso diminui o que ele falou, né? Na verdade, reforça, né? Agostinho via a escravidão como consequência do pecado, não ideal, mas existente. Tomás a tratou como instituição do direito humano, não do direito natural, podendo ser regulada. Lutero e Calvino não propuseram sua abolição e aceitaram a escravidão-servidão como realidade civil, enfatizando a obediência às autoridades. É o que está até em Romanos 11, né? E os papas, eles criaram a Dum Diversas, Romanos Pontifex, né? E aí, isso daí regulamentou e autorizou a escravidão nos chamados terras de povos do Novo Mundo, né? Então eu digo assim, como um Deus que sabe tudo o que vai acontecer, deixa um furo desses. Certo. A posse de escravos não é algo ruim, como eu falei. É uma afirmação que... A posse de escravos é algo ruim. Oh, não! Ai! Ai, meus coregos, eu não aguento. A posse de escravos não é algo ruim. Puta merda. Ai, crente. Me ajuda a te ajudar, meu corego. Me ajuda a ajudar vocês. Cara, olha, mano. E tem o detrimento ali da responsabilidade humana. Existem escravos na história que era... ele solicitava ser escravo de alguém. Ele Os pedia, israelitas, por favor...
Ó, há registro de pessoas que voluntariamente se tornavam escravas por dívida, pobreza extrema ou proteção. Olha as condições, tá? Para a pessoa querer ser escrava. Dívida, pobreza extrema. Aí vai falar assim, ó, estar na cadeia não necessariamente é ruim, porque tem pessoas que passam fome e querem abrigo, que cometem pequenos ilícitos para irem para a cadeia ter o que comer e onde se abrigar. Que nem parece que naquele caso lá do vaqueirinho, parece que ele quebrava a viatura para voltar para a cadeia, para ter o remédio, para ter comida, essas coisas, né? Ou proteção. Aí, inclusive, entre israelitas, na Bíblia hebraica, Êxodo 21, 5, 6 e Deuteronômio 15, 16, 17, descrevemos o caso do servo israelita que opta por permanecer com o Senhor após o período legal, formalizado por um ritual. Só que se você ler Êxodo 21, lá no começo diz o seguinte, né? Que o escravo, ele deixou esposa, filho e filhos. Aí se ele ia sair sozinho. O patrão ia ficar com a esposa e os filhos. Então se ele amasse os filhos e a esposa e quisesse ficar com eles, ele teria que ser escravo para sempre. Tá entendendo? E outra coisa, essas historinhas bíblicas de eles aceitaram escravidão, aceitaram servir, não sei o que, sei que lá, é escrita pelo patrão, pelo senhor. São os senhores de escravo que estão escrevendo essas histórias aí, para condicionar o povo a esses absurdos, tá? Mas eu vou ter moradia, algo como semelhante à profissão de caseiro que nós temos hoje em dia. Sim, eu vou ter moradia, vou poder cuidar dos meus Que filhos absurdo, e vou mano. servir ao Senhor com todo o respeito. Enfim, submissão nem sempre é algo ruim. Nós somos submissos ao nosso chefe, enfim, aqueles que não têm... Eles só não batem a gente com um pedaço de pau. Exatamente. Só que esse é um problema do pecado, não um problema bíblico. É bíblico. Em Êxodo 21, do 20 ao 21, tá lá instruído que você pode matar o seu escravo desde que ele sobreviva um dia. É regulamentado Jesus, pela Bíblia, né? mas ele não regulamenta bater no seu escravo. Ele diz assim, se tu bater no teu escravo em Êxodo 21, 20, se tu bater no teu escravo com um pedaço de Exato. pau e ele ficar machucado, mas ele não morrer naquele dia, tu vai ter que pagar uma multa. Então, todos os Né, tu vai absurdos... ser- Êxodo 21, 20 e 21 trata de personalização legal de um senhor que espanca um escravo. Se o escravo morrer imediatamente, o agressor deve ser punido. Se sobreviver por algum tempo, o texto reflete a lógica jurídica da época em que o escravo era considerado propriedade, ou seja, dane-se, é seu dinheiro, né? Vou concordar com essa fala. Todos os Certo. absurdos que nós vemos no Pentateuco, nós podemos afirmar hoje em dia que é normal. O que não é. Existem coisas na lei que de fato nós vemos hoje em dia e fala, cara, isso não deveria ser feito hoje em dia. Porque Certo, nós vemos que a certo, lei, entendi, aham. ela se cumpriu em Jesus. Certo. Já foram os 10? Obrigado. Muito bom. Quando nós analisamos o comportamento de um cristão diante dos fatos históricos, egiptólogos, arqueológicos, antropológicos, sociológicos, científicos, dentre outros, o cristão tenta negar toda a veracidade comprovada pela ciência sobre as narrativas e textos bíblicos. Na verdade, o cristão é tão doentio, fanático por uma mitologia, que ele quer negar a realidade daquilo que ele vive e que nós vivemos, que é a realidade do nosso dia a dia. Exemplo disso, quando um religioso cristão está doente, eles correm para onde? Para os hospitais, para os médicos, para as tecnologias, para a ciência. Eles não correm nem para a igreja, nem para o Deus imaginário deles e nem para os líderes religiosos. Por que eles não procuram a igreja quando estão doentes? Porque eles têm certeza que o Deus imaginário deles não cura ninguém. Os milagres só acontecem e moram dentro de um livro sanguinário chamado de Bíblia. E os cristãos abrem a boca para dizer que os médicos dos médicos é o Jesus romano. Mas, quando estão doentes, correm para os hospitais e para os médicos. Isso se chama hipocrisia e insanidade. Então veja, um sujeito desse, ele faz de tudo para negar a realidade e a ciência.
daquilo que é comprovado. Isso é o que chamamos de negacionismo. A pessoa ter capacidade de querer negar a realidade e aquilo que é comprovado cientificamente para poder validar e dar credibilidade nas mitologias que ela acredita. Isso é desonestidade intelectual ou falta de caráter mesmo. Na verdade, a mente do religioso e principalmente do cristão é uma mente perturbada, infértil, improdutiva e irracional, que não consegue enxergar e perceber a realidade à sua volta. Parece mais uma demência cerebral e uma cegueira, porque você não consegue distinguir o real do imaginário. Mas o fanatismo é uma doença, porque você não consegue enxergar os defeitos e as problemáticas daquilo que você é fanático. O fanatismo é tão perigoso quanto uma pessoa obsessiva, que tem obsessão por algo ou por alguma coisa. Na verdade, o fanatismo se torna obsessivo e doentio a ponto de excluir, perseguir, destruir e matar. Então veja que um camarada desse tem a capacidade de negar a realidade para dar veracidade às suas crenças. Isso é desonestidade intelectual, hipocrisia. Quando ele diz que a escravidão foi bom e trouxe benefícios, um sujeito desse não está em um estado perfeito bom de saúde mental. Em pleno século XXI, vê uma barbaridade dessa. Pessoas defendendo a escravidão, principalmente a da transatlântica, que foi uma escravidão totalmente monstruosa e perversa, só para defender uma crença. Isso é inaceitável. É por isso que nós, ateus racionais, estamos nos nossos canais mostrando a verdadeira face dos cristãos. Tudo aquilo que nós falamos e abordamos aqui nos nossos canais, nós comprovamos, e o mais interessante, a prova são eles mesmos. Eles mesmos confessam que são perversos e psicopatas, porque uma fala desse cristão, isso é uma fala de pessoas doentes mentais, que têm problemas psicológicos, ou seja, psicopatia. A pessoa dizer que os escravos se tornavam escravos porque eles queriam, isso é vergonhoso para o cristianismo. Na verdade, ele está declarando que está defendendo a escravidão para justificar sua crença, que é o cristianismo. Um cara desse não estuda história. Se estudar, é um negacionista dos fatos históricos. Essa questão de dizer que os escravos preferiam ser escravos, isso é uma burrice ou uma desonestidade intelectual. Com a abolição da escravatura em 1888, alguns escravos ainda quiseram ficar nas fazendas porque não tinham para onde ir. A Lei Áurea não foi uma lei que ofereceu políticas públicas para dar assistência social aos escravos libertos, como moradia, alimentos, roupas, dentre outros, onde muitos foram para os morros das grandes metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro. E lá nesses morros formaram o que conhecemos hoje de favela, como atualmente não pode ser chamado de favela, e sim de comunidades, que antes eram chamados de cortiços, pois ficaram sem moradia, trabalho e sem apoio do Estado, ocupando áreas de difícil acesso, como os morros, por exemplo, para construir moradias precárias, dando origem às primeiras favelas, como o Morro da Providência, junto com soldados desamparados, formando comunidades excluídas da modernização urbana. Nas escravidões da antiguidade, as pessoas se tornavam escravas por dívidas e por guerras. Ou seja, as pessoas não se tornavam escravas porque queriam. Muitas delas
se entregavam para pagar as dívidas, que era a última solução que tinha. Se vender como escravo em troca de dívida, ou seja, da dívida. Resumindo, ninguém se torna escravo ou escrava porque era bom, por vontade própria, como se fosse coisa natural. Na verdade, era forçados, e muitos, a única solução era se entregar a si mesmo como escravo. Resumindo, portanto, a ideia de que queriam ficar é, em grande parte, um mito que minimiza as condições brutais e a falta de escolha real que enfrentavam. A permanência foi, na maioria das vezes, uma consequência da exclusão social e da ausência de um projeto de nação que os incluísse como cidadãos plenos da cidadania como direitos. Por isso, a importância dos canais dos ateus para desmentir e desmascarar esses malfeitosos da fé, principalmente da fé cristã, que usam e se aproveitam de mentiras para dar veracidade nas suas crenças e assim enganar o povo leigo para permanecerem na ignorância e no fanatismo. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.